O nego d'água do rio Jequitinhonha. Os moradores das margens do rio Jequitinhonha sempre tinham um ar de desconfiança quando o assunto era o nego d'água. Contavam que, em certas noites, quando o vento trazia consigo o cheiro úmido e forte da água do rio, era possível ouvir um canto rouco, quase como um lamento que fazia arrepiar a espinha de quem estivesse por perto. Uns diziam que era o aviso para se afastar da margem, outros que era o som de almas perdidas sob a guarda do nego d'água. Maneco era um velho pescador, acostumado com os mistérios do Jequitinhonha. Em suas longas noites de pescaria, ele escutava as histórias das águas, os rumores do fundo do rio, e sabia reconhecer quando algo não estava certo. Naquela noite, enquanto organizava suas redes, ele sentiu o vento gelado e um estranho silêncio envolveu a margem. As águas, que sempre sussurravam ao balançar das redes, pareciam segurar o fôlego. Na escuridão do rio, uma sombra maior que as outras se movia lenta, como se fosse parte da própria correnteza. Maneco estremeceu, incapaz de desviar o olhar daquela figura que emergia pouco a pouco. Ele sentiu um peso no peito, como se o próprio ar tivesse congelado. A figura parecia um homem, mas sua pele era escura como as águas profundas do rio e seus olhos reluziam como brasas. Enquanto observava, Maneco viu a sombra se aproximar, sem pressa, como quem sabe que o outro não tem para onde fugir. Tentou gritar, mas o som ficou preso na garganta. O nego d'água não era uma lenda naquela noite, ele estava ali, e Maneco sentiu que sua alma era sondada por aqueles olhos vermelhos. Na manhã seguinte, os moradores encontraram a rede de Maneco vazia, abandonada à margem, e nenhuma pista do velho pescador. Foi o nego d'água, cochichavam, com olhares temerosos para as águas. O rio parecia guardar o segredo da noite anterior, e o vento trazia consigo o mesmo lamento. Dona Isaura, uma das anciãs do vilarejo, se aproximou da margem e acendeu uma vela, murmurando orações. Ela sabia que mexer com o nego d'água era arriscado, mas algo precisava ser feito. As crianças do vilarejo, curiosas, assistiam de longe, com medo e fascínio. Afinal, quantas vezes já haviam escutado as histórias desse ser sombrio? A cada vela que acendia, Isaura pedia em silêncio para que o espírito de Maneco encontrasse paz, caso o nego d'água realmente o tivesse levado. Ela conhecia bem os sussurros do rio e sabia que, de tempos em tempos, ele clamava por uma alma. Era o preço do mistério que o Jequitinhonha guardava. Naquela mesma noite, a vila se reuniu em vigília. Os pescadores, temendo o mesmo destino de Maneco, deixaram suas redes no cais. As crianças ouviam os relatos dos mais velhos, cada um com uma versão diferente do nego d'água, mas todos concordavam: quem cruzava o caminho daquela sombra no rio não voltava igual, se é que voltava. Dias se passaram, e o clima na vila era de tensão. A perda de Maneco fez com que os mais jovens, movidos pela curiosidade, se aproximassem da margem ao anoitecer. Todos queriam ver o nego d'água, mesmo que de longe. No entanto, a escuridão do Jequitinhonha sempre parecia mais densa quando eles chegavam, e o rio mantinha seu segredo. Dentre os curiosos, havia um rapaz chamado Zeca, que desde pequeno desafiava as histórias do rio. Ele acreditava que as lendas eram apenas para assustar os tolos e sempre zombava daqueles que temiam o nego d'água. Mas agora, com o desaparecimento de Maneco, Zeca começou a questionar se não havia mais do que simples histórias. Em uma noite fria, Zeca decidiu testar sua coragem. Pegou uma pequena lanterna, seu barco velho e se dirigiu ao rio, ignorando os avisos dos mais velhos. Queria provar que o nego d'água não passava de superstição. Ao entrar na corrente, Zeca notou o silêncio pesado e o ar denso. Era como se o rio o observasse. Conforme remava, sentiu uma presença ao seu redor, invisível, mas palpável. Os sussurros pareciam vir do fundo do rio, ressoando em seus ouvidos como um feitiço. Ele se esforçou para manter a calma, mas, quanto mais avançava, mais sentia o peso de olhos invisíveis. De repente, uma sombra escura surgiu diante do barco, e Zeca sentiu o coração gelar. Ele estava frente a frente com o nego d'água. A figura o encarava com seus olhos vermelhos, imponentes e fixos. Zeca não conseguia desviar o olhar, como se estivesse preso a algo além de sua compreensão. Com uma voz rouca, profunda e cheia de lamento,
O nego d'água lhe fez uma promessa enigmática: quem desafia o rio paga seu preço. Eu sou a corrente e a escuridão que guarda suas águas. Não há luz que ilumine meu caminho. Zeca sentiu uma fraqueza tomar conta de seu corpo, como se cada palavra do nego d'água drenasse suas forças. Ele tentou recuar, mas estava preso no olhar sombrio da criatura, como se estivesse à beira de ser levado para sempre pelas profundezas do Jequitinhonha. Finalmente, o nego d'água soltou o jovem, que, cambaleante, conseguiu remar de volta à margem. Quando chegou, estava pálido, com olhos vazios e alma inquieta. Ninguém precisou perguntar o que ele havia visto, os moradores sabiam que ele jamais seria o mesmo. A vila permanecia em silêncio após o retorno de Zeca. O jovem, antes ousado e irreverente, agora vagava pelas ruas em estado de choque, evitando as águas do rio. Os moradores observavam-no com apreensão, temendo que ele tivesse sido tocado pelo espírito sombrio do Jequitinhonha. Alguns acreditavam que o nego d'água o havia marcado, e que, mais cedo ou mais tarde, viria para cobrar sua dívida. Em uma noite escura, Dona Isaura, a anciã da vila, decidiu agir. Sabia que o rio, e o nego d'água que o habitava, exigia respeito e, às vezes, até sacrifício. Reuniu alguns moradores à beira do rio, carregando consigo velas, ervas e uma imagem da padroeira da vila. Esse rio sempre foi nosso sustento, mas nunca nos pertenceu. Precisamos pedir perdão e proteção, disse ela, com voz firme. Os poucos corajosos que acompanharam Isaura naquela noite formaram um círculo ao redor da margem, onde ela começou uma reza. O vento uivava e as águas agitavam-se de forma normal, como se o rio estivesse atento a cada palavra dita. Zeca, atraído pela cerimônia, assistia de longe, a alma inquieta, os olhos ainda vazios, como se o próprio nego d'água o chamasse de volta. No meio das preces, um som profundo e cavernoso ecoou das águas. A superfície do rio borbulhou, e a sombra escura do nego d'água começou a emergir. Todos recuaram, mas Dona Isaura permaneceu firme, encarando a figura com coragem, embora seu coração batesse acelerado. A criatura, alta e imponente, observava-os com olhos vermelhos, carregados de uma fúria antiga e silenciosa. Perdão, espírito do rio, murmurou Dona Isaura, ajoelhando-se. Viemos pedir paz para nossa vila. Que nossas almas encontrem descanso e que o Senhor retorne à tranquilidade das águas. As palavras pareciam ressoar pelo ar pesado, e a criatura permaneceu em silêncio, analisando cada um deles. Zeca, em um impulso incompreensível, avançou até a margem, como se algo maior que ele o controlasse. Os olhos do nego d'água fixaram-se nele, como se reconhecessem a ligação que os unia desde a noite do desafio. Zeca caiu de joelhos diante da criatura, incapaz de fugir ou desviar o olhar. Ele sussurrou, quase sem forças, eu lhe ofereço a minha alma, se isso for necessário. A figura ergueu-se ainda mais, como se aceitasse a proposta de Zeca. Sem hesitar, envolveu-o com suas mãos, e, em um instante, Zeca desapareceu sob as águas escuras do Jequitinhonha, sem som, sem grito. O rio parecia fechar-se sobre ele, e a correnteza ficou calma outra vez, como se estivesse satisfeita. O nego d'água, então, desapareceu, e a noite voltou ao seu silêncio comum. Nos dias que se seguiram, os moradores se aproximavam da margem com uma nova reverência. A vila se tornou um lugar de silêncio respeitoso, onde o nome do nego d'água não era mais pronunciado em vão. Ninguém jamais viu ou ouviu Zeca de novo, mas os mais velhos diziam que, de tempos em tempos, o rio ainda cobrava seu tributo. E assim, o rio Jequitinhonha manteve seu segredo, guardado pelo espírito sombrio que habitava suas profundezas.